Em agosto de 1919, o grande psicólogo Milton Erickson foi diagnosticado com poliomielite, um vírus debilitante que se espalhou pelos Estados Unidos no início do século XX. Com apenas 17 anos na época, Milton ouviu seu médico dizendo que estaria morto na manhã seguinte. Horas se transformaram em dias, e dias se transformaram em semanas. Logo, ele ficou paralisado do pescoço para baixo e só conseguia mover os olhos. A doença obrigou Milton ao silêncio, mas embora fosse profundamente chato, ele não se fazia de vítima. Uma curiosidade feroz o consumiu, pois agora ele era capaz de observar silenciosamente a vida de uma nova maneira. Um dia, enquanto ouvia suas 7 irmãs conversarem umas com as outras, Milton notou algo extraordinário. Uma irmã disse à outra: "Essa é uma ótima ideia", em uma voz monótona, enquanto simultaneamente sorria. Não parece que ela realmente quis dizer isso, pensou Milton para si mesmo. Ele começou a notar as expressões faciais que suas irmãs faziam enquanto falavam, e podia dizer se elas estavam sendo genuínas ou não. Observava em silêncio, usando a quietude forçada como lugar de estudo. Eventualmente, fossem eles nervosos, felizes, tristes ou invejosos, Milton sabia ler as expressões de suas irmãs e, por extensão, as de outras pessoas. Ele havia descoberto como decodificar a expressão humana utilizando o silêncio que um dia o entediara. Este exemplo de As Leis da Natureza Humana, de Robert Greene, ilustra a seguinte verdade: não é que sejamos maus comunicadores, mas sentimos muita falta em nossas conversas com os outros. Ou falamos demais de nós mesmos, ou simplesmente não ouvimos o suficiente. Os estoicos sabiam o quão prejudiciais nossas palavras poderiam ser se disséssemos a coisa errada com muita frequência. É por isso que Zenão, Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto escreveram sobre a importância de uma fala bem pensada. E hoje eu vou compartilhar com você o conselho dos nossos estoicos favoritos sobre como ser mais dizendo menos. Número 1. Cale a boca e ouça. Zenão disse: temos 2 ouvidos e uma boca, portanto, devemos ouvir o dobro do que falamos. Uma pessoa com quem você se importa vem até você, ela explica seus problemas para você, como ela está frustrada. Imediatamente, você começa a dissecar seu problema. Você diz a ela que ela precisa fazer isso e ela tem que fazer isso, caso contrário, todos os seus problemas persistirão. Durante todo o tempo, você não percebeu que ela nunca pediu seus conselhos, apenas o seu ouvido. Às vezes as pessoas só precisam que escutemos, mas interpretamos seu silêncio ou frustração como um convite para entrar e salvar o dia. Essa não é uma resposta estoica, e certamente não é o que um ouvinte eficaz faz. Um estudo de 2014, publicado nos Estados Unidos, descobriu que o componente mais crucial para a satisfação conversacional é a escuta ativa. De acordo com os pesquisadores, existem 3 elementos para a escuta ativa que podem melhorar a maneira como ouvimos os outros. Expresse interesse na mensagem do falante por meio do envolvimento não verbal, como acenar sutilmente e manter contato visual. Dicas visuais permitem que o palestrante saiba que estamos acompanhando e ele tem nossa atenção. Abster-se de parafrasear a mensagem do orador, como dizer: "Então o que você está dizendo é", ou "O que estou ouvindo é". Tais respostas muitas vezes levam ao julgamento, e isso definitivamente não ajuda o indivíduo que quer ser ouvido. Na verdade, isso faz com que eles se sintam piores. Incentive o orador a elaborar suas crenças ou sentimentos. Ao pedir a essa pessoa que entre em maiores detalhes, estamos mostrando que estamos engajados no que ela tem a dizer. Estamos demonstrando empatia e não julgando. Ouvindo mais e falando menos, passamos a entender os problemas dos outros e assim estamos mais equipados para ajudá-los.
Número 2. Expresse sempre gratidão a quem o ajudou. Epicteto disse: silencie-se quanto aos serviços que você prestou, mas fale dos favores que recebeu. Quantas vezes você já se encontrou em uma reunião social ou em um ambiente profissional, quando começa a conversar com alguém que só fala de si mesmo? Eles podem estar falando sobre um projeto em ascensão, no qual estão trabalhando, ou uma conquista recente. Você não pode deixar de pensar: foram apenas eles que conseguiram essas coisas? Eles não tinham ninguém para ajudá-los nessas empreitadas? Quando permitimos que nossa fala seja conduzida pelo ego, não deixamos espaço para a gratidão. Sem mencionar que são necessárias muito menos palavras para expressar gratidão do que para dizer a todos o quão grandes somos. Quando perguntados sobre nossas realizações por outros, é de nosso interesse falar das muitas pessoas que nos ajudaram ao longo do caminho. Obrigado, tenho grandes mentores. Ou, eu não estaria aqui sem a ajuda da minha equipe. É uma resposta muito mais curta e significativa do que um monólogo de 20 minutos. O estoicismo nos ensina a ter uma visão panorâmica de nossas vidas, para que possamos ser o mais objetivo possível na identificação de nossas falhas. Como estoicos, temos que fazer o mesmo nas conversas que temos com os outros. Você está dando crédito onde o crédito é devido? É ego ou a gratidão que guia cada palavra que você fala? Este último é certamente mais benéfico. Número 3. Conte até 3 antes de responder. Zenão disse: melhor tropeçar com os pés do que com a língua. Todos nós estivemos lá, olhando para os olhares contorcidos no rosto dos outros, depois que falamos mal ou dissemos algo fora da linha. Certamente é natural dizer a coisa errada. Na verdade, é inevitável. Mas se usarmos isso como desculpa para dizer o que quisermos, sempre que quisermos dizê-lo, estaremos fadados a causar danos às pessoas e a relacionamentos que mais nos interessam. Epicteto descreveu a dicotomia do controle, uma maneira magistral de entender o que está ao nosso alcance para mudar e o que não está. Essencialmente, Epicteto diz que o que está sob nosso controle é o que é de nossa própria autoria. Opinião, motivação e desejo são exemplos disso, inclusive o discurso. O que não está sob nosso controle é aquilo que não é de nossa autoria, coisas como reputação, nosso status social e as circunstâncias em que nascemos. Não se engane, controlar o que dizemos e como dizemos é extremamente difícil. Se fosse fácil, todos faríamos com uma língua de prata. No entanto, sabendo que o discurso é de nossa autoria, podemos começar a nos responsabilizar pelo que dizemos. Da próxima vez que você se encontrar em um ambiente social ou em uma discussão séria, lembre-se de desacelerar. Antes de responder a alguém ou se lançar em uma discussão, conte mentalmente até 3. Use esse espaço para refletir sobre o que você está prestes a dizer, se alguém pode tomar o caminho errado ou se é realmente uma adição valiosa à conversa. Muitas vezes nos vemos respondendo quase reflexivamente ao que ouvimos. Pense sobre o que você vai dizer e como vai dizer. À medida que você começa a praticar esse tipo de autoconsciência estoica, você notará que a maioria do que pensamos em dizer é melhor deixar por dizer. Número 4. Use o silêncio para desarmar os outros. Marco Aurélio disse: você não precisa transformar isso em algo, não precisa te incomodar. Talvez o cenário mais comum em que perdemos nossa capacidade de nos comunicar efetivamente seja quando discutimos com os outros. Nos momentos altamente estressantes e altamente emocionais em que queremos tão desesperadamente vencer ou provar que alguém está errado, perdemos tudo o que já trabalhamos em termos de autocontrole. Os estoicos muitas vezes se referiam à raiva como insanidade temporária, porque perdemos toda a capacidade de raciocinar e ter empatia com os outros, uma vez que nosso temperamento tomou conta. Quando alguém contesta nossas opiniões
ou diz algo que não gostamos, pulamos em defesa. Em defesa de quê? Do nosso ego. Em vez disso, uma resposta mais poderosa é o mero silêncio. Ao se deparar com uma pessoa irada e emotiva, resista à tentação de combinar com seu tom. Da mesma forma que um matador se esquiva de um touro furioso, devemos fazer o mesmo ao evitar os ânimos exaltados. Aquiete-se, cale-se, e quando chegar a hora certa, responda com tato. Quanto mais comedida for a sua resposta, mais a probabilidade de a outra pessoa perceber o erro de seus caminhos e maior a probabilidade de ambos se afastarem da interação satisfeitos. A melhor resposta para a raiva é o silêncio. E antes de ir para número 5, quero te convidar a conhecer um e-book aqui abaixo na descrição. Torne-se um estoico, mudando sua mente e os seus hábitos. Número 5. Esqueça a conversa fiada. Procure ser significativo. Epicteto diz: fique em silêncio na maior parte do tempo, ou se falar, diga apenas o necessário em poucas palavras. Fale, mas raramente, se a ocasião te chamar, mas não fale de coisas comuns, de gladiadores ou cavalos, corridas ou atletas, ou de carnes ou bebidas. Esses tópicos surgem em todos os lugares. Há muitas críticas lançadas às pessoas que estão quietas. Nós as julgamos e as rotulamos porque elas se recusam ou ainda não se rotularam. Na realidade, o silêncio é melhor do que a fala desperdiçada. Não é a quantidade de palavras, mas a qualidade que conta. Em Sobre a Brevidade da Vida, Sêneca escreve: como é um conto, assim é a vida. Não quanto tempo ela é, mas quão boa ela é. Isso é o que importa. O mesmo vale para o que dizemos. Nas conversas que você tem no dia a dia, experimente o que é dizer mais, dizendo menos. Faça um esforço consciente para aumentar a qualidade de suas palavras, não a contagem. Você descobrirá que tem perdido alguns fôlegos, mas agora pode guardá-los para quando problemas reais surgirem. Número 6. Visualize o pior cenário e, em seguida, empurre-o. Sêneca diz: o silêncio é uma lição aprendida através dos muitos sofrimentos da vida. As dificuldades da vida podem afetar uma pessoa de duas maneiras diferentes no que diz respeito ao silêncio. Ou ficamos com medo de abrir a boca por medo de dizer a coisa errada, ou escolhemos o silêncio como uma espécie de sabedoria, pois só falamos quando temos algo de valor a dizer. Aqueles que atualmente são atormentados pelo primeiro não estão sozinhos. Há muito tempo são vários os estudos que buscam saber quais são os piores medos da sociedade. Consistentemente, falar em público e a morte permaneceram nos primeiros lugares. Em alguns anos, falar em público foi listado em primeiro lugar, enquanto o medo da morte ocupou o segundo lugar. Vivemos em uma sociedade que prefere morrer a se engajar em uma forma de discurso. Felizmente, os estoicos tinham um truque brilhante para superar o medo do desconhecido. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. É um exercício estoico que envolve imaginar tudo que poderia dar errado em nossas vidas. A genialidade por trás disso reside no fato de que, se pudermos imaginar nossos piores medos e experimentar as emoções que estão ligadas a eles, então estaremos mais adequados para superá-los quando eles realmente surgirem. Ao fazer esse exercício, você já enfrentou o pior cenário em sua mente. Você se preparou. Os terapeutas cognitivo-comportamentais chamam isso de crença catastrófica. Se o cliente é encorajado a refletir sobre seus maiores medos, ele se envolve em uma espécie de terapia de exposição mental, lenta, mas seguramente, eliminando totalmente a crença. A humilhação de falar mal pode nos fazer usar o silêncio como um meio de mascarar nossa dor, em vez de mostrar nossa força e autocontrole. Decidimos, como estoicos, que é melhor dizer menos, certo? Mas se é o medo que o impede de falar, pergunte-se: qual é o pior que pode acontecer?
o que realmente significa o julgamento dos outros a longo prazo. Visualize o pior cenário. Você está liderando a grande reunião trimestral e sua mente fica em branco nos primeiros slides. Você está em um jantar de networking e o contato que você está tentando adquirir nem olha para o seu cartão de visita. Você está lançando um artigo para um editor que claramente não se importa com o tema. Você tenta puxar conversa com uma pessoa que nem olha na sua cara. Isso são apenas exemplos, imagine o seu. Pense nesses cenários e em como a angústia é momentânea. Claro, é constrangedor no momento, mas 24 horas depois você estará na próxima perseguição. Se esse tipo de constrangimento ou qualquer outra consequência que você imagina para si mesmo é a pior coisa que pode acontecer, bem, há destinos muito piores no mundo. Você provavelmente já percebeu isso. Você pode sair relativamente ileso desse tipo de experiência e ser uma pessoa melhor por tê-las passado. As opiniões dos outros não revelam nada sobre mim. Melhores perguntas, os estoicos poderiam argumentar: qual é a sua opinião sobre si mesmo? Seu silêncio é resultado do medo ou da sabedoria? Marco Aurélio disse: lembre-se de que sua tarefa é ser um bom ser humano. Lembre-se do que a natureza exige das pessoas. Então, faça-o sem hesitação e fale a verdade como você a vê, mas com gentileza, com humildade, sem hipocrisia. Falar com eloquência diante de alguém que está gritando com você. Ter empatia com um amigo querido que só quer ser ouvido. Esse é o poder do silêncio estoico. Não importa o cenário, não importa o obstáculo que esteja à nossa frente. O estoico moderno deve sempre lembrar que o silêncio é uma forma de domínio pela qual vale a pena lutar. Bem, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, eu te peço que deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Conheça aqui abaixo um material incrível sobre estoicismo. Clique no link aqui nos comentários.